Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, terceiro ano. Hoje a gente vai resolver a lista de exercício Leis de Ohm e efeito Joule, uma lista que estava disponível lá no eClass para vocês. A questão 1, ela diz o seguinte, ó, em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica I. O condutor que apresenta maior resistividade elétrica é, e aí você precisa ter cuidado, porque ele está me falando uma coisa e me pedindo outra, beleza? O que ele está me dando aqui, ó? Tensão por corrente e ele quer saber resistividade. Então, ele quer saber quem tem o maior Rho, beleza? Então, como que eu analiso esse Rho? Eu analiso a resistividade lembrando da segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é igual a resistividade, Rho, vezes L sobre A. Ele me disse que essa galera toda aí, eles possuem mesmo comprimento e espessura. Então, isso aqui é igual para essa galera todinha. Então, quem tiver maior resistividade é porque tem maior resistência. Então, vou procurar aqui no gráfico quem é o condutor de maior resistência. E para isso eu vou analisar a partir da primeira lei de Ohm, que diz que a tensão é igual à multiplicação ao produto da resistência pela corrente elétrica. Se nós estamos analisando resistência, eu vou passar o I para cá dividindo, isso aqui vai ser o valor de R, não é? Se você olhar aqui para o seu gráfico, ó, vou pegar o primeiro aqui só para a gente analisar. Esse tamanho aqui na vertical é U, esse tamanho aqui na horizontal é I. Se eu dividir 1 por I nesse triângulo que é retângulo aqui, ó, eu estou dividindo em relação a... Deixa eu colocar até de outra cor para ficar mais fácil de você me enxergar. Opa, deixa eu apagar aqui. Foi. Olá. Esse ângulo aqui, tá? É o ângulo de inclinação da reta 1. Então, se eu olhar em relação a esse ângulo que nós marcamos aqui em vermelho, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, isso aqui, ó, é a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, por exemplo, beleza? É a tangente desse ângulo θ. Isso aí está no primeiro quadrante, não é? Então, quem tiver maior ângulo possui maior resistência e, consequentemente, maior resistividade pela nossa análise aqui em cima, não é? Quem tem maior inclinação, coincidentemente, é o primeiro aqui, ó, a reta que está mais inclinada. Alternativa A. Moleza, não é? Vamos em frente. Olha a questão 2 aí. Ela tinha um textinho antes, mas como ele não é importante nem para interpretação nem para resolução, deixei ele de fora, tá? O impulso nervoso, ou potencial de ação, é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 volts e a intensidade da corrente estabelecida a 7 vezes 10 a menos 6 amperes. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Então, olha lá, ele te deu a informação da tensão do U, a intensidade da corrente elétrica e ele quer saber a resistência elétrica, o R. Moleza é só aplicar a primeira lei de Ohm, não é? U é igual a R vezes I. E como ele está me falando de ordem de grandeza, eu preciso deixar essa galera toda em potência, tá? Então, esse 007, que tem duas casas aqui depois da vírgula,
eu vou escrever como 7 vezes 10 a menos 2, a resistência que nós procuramos. E a corrente que é de 7 vezes 10 a menos 6. Aí você já se liga aqui que eu posso cortar um 7 de cada lado, não é? Mandei o 10 a menos 6 dividindo, olha lá, divisão de potência, você subtrai, né? Então, ficou menos 2, menos 6. 10 a quarta ohms, beleza? Alternativa C. Fácil, fácil desse jeito. Questão 3 para a gente aí. Entre uma superfície metálica e uma bobina de Tesla, é estabelecida uma diferença de potencial de 2 vezes 10 a sexta volts, que produz uma descarga elétrica de intensidade 2 vezes 10 a quarta amperes em um intervalo de tempo de 1 milissegundo. Supondo que 5% da energia liberada por essa descarga pudesse ser armazenada e integralmente utilizada para produzir uma variação de 20 graus Celsius na temperatura da água contida em um recipiente de paredes adiabáticas e de capacidade térmica desprezível, determine quantos litros de água haveria no recipiente. Opa, bastante coisa para a gente fazer aí, então, né? Vamos começar a nos organizar. Então, olha lá. Primeiro, você tem aqui uma certa tensão, né? Uma certa diferença de potencial U, que produz uma descarga com essa intensidade de corrente elétrica aí, durante esse intervalo de tempo, ΔT, e precisa ter muito cuidado, porque aqui, ó, milissegundos significa 10 a menos 3. A menos 3 segundos. Ficou ruim de ver, mas quando eu escrever aqui do lado, você vai enxergar mais fácil, tá? Daí ele me fala que só 5% dessa energia vai ser utilizada para aquecer uma água. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o total de energia que eu tenho, né? E essa energia que ele está tratando é uma energia do tipo elétrica, que a gente já combinou que podíamos escrever como potência vezes tempo, já que potência é energia dividido pelo tempo, não é? Só passa para lá multiplicando. Beleza. Então, a energia, e aí eu já vou separar aqui, porque essa aqui é a energia total, tá? A potência eu não tenho, mas eu sei fazer. É U vezes I, ou I vezes U, vezes o ΔT. A sua energia, então, ficou da seguinte forma. Corrente elétrica, 2 vezes 10 a quarta. Diferença de potencial, 2 vezes 10 a sexta. E o tempo, que é de 1 mili, que significa o 10 a menos 3, segundos, não é? E precisa ser em segundos para essa sua energia ser dada em joules, beleza? Então, a energia total que você tem disponível é de 4 vezes 10 a sétima joules. Sétima porque a gente soma os expoentes aí, não é mesmo? Só que daí, essa energia ela não vai ser totalmente utilizada, né? Só 5% que nós vamos utilizar desse total. Então, nós precisamos fazer 5% deste número. A energia disponível vai ser 5% da energia total. E dá é vezes, né? D na matemática é vezes. 4 vezes 10 a sétima. Já vou simplificar aqui, ó. O 100, que é 10 ao quadrado, com esse 10 à sétima, vai virar um 10 à quinta aqui, né? 4 vezes 5, 20 vezes 10 à quinta joules, ou 2 vezes 10 à sexta joules. Guarda isso aqui, porque essa é a sua energia disponível, beleza? Só que quando você vai lá olhar que essa energia foi transformada em calor, né? Essa energia elétrica foi transformada em calor, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Já lembrei com você nessa última semana a questão do calor sensível e do calor latente, né? Então, aqui vai ser todo sensível, porque eu vou promover uma variação de temperatura, uma variação de 20 graus Celsius.
Então, esse 20 aqui, ele já é o delta T maiúsculo de temperatura, beleza? Porque variou de tantos graus. Ele me fala que as paredes são adiabáticas, então não troca calor com as paredes, e a capacidade térmica é desprezível, então toda a energia disponível foi mandada para a água, nada para o recipiente, nada para o meio, beleza? Calor sensível, nós já sabemos, lá do segundo ano, inclusive, é MC delta T. Ele não deu o valor de Czinho, porque é da água e você precisa saber. Vou colocar aqui no cantinho. O Czinho da água é 1 caloria por grau Celsius. Então, o primeiro problema que temos é que a nossa unidade de medida aí está em joules, não é? Ele também não me deu. Essa transformação, geralmente, ele me dá, tá? Talvez estivesse numa outra parte dessa prova aí, mas, via de regra, 1 caloria, 4 joules, beleza? Então, 2 vezes 10 a sexta joules vão ser X calorias. Então, na real, é só eu dividir isso aqui por 4, não é? Porque fica assim, ó, 4x é 2 vezes 10 a sexta. Passei o 4 dividindo, deu 0,5 vezes 10 a sexta, ou 5 vezes 10 a quinta calorias, né? Então, agora eu venho para cá, porque esse calor aqui, ó, é uma energia. Que energia? A energia disponível. Massa que eu não sei, calor específico da água, e o ΔT que a gente já colocou lá em cima. Trazendo o valor da energia que nós fizemos, 5 vezes 10 a quinta. Já vou passar aqui, ó, esse Czinho dividindo, que vale 1, e o ΔT que vale 20, que eu vou escrever como 2 vezes 10. Esse cara aqui deu a massa da água. Então, ficou assim, ó, 5 dividido por 2, 2,5. 10 a quinta dividido por 10, subtrair os expoentes, 10 a quarta, isso aqui é 25 vezes 10 ao cubo, gramas, como que eu sei que é em gramas? Olha a unidade de medida aqui, beleza? Ou, como ele me pediu em quilogramas, ele não me pediu, ficou faltando as unidades aqui, né? Mas são 25 quilogramas, né? Ah, quantos litros? Quantos litros? Não risquei aqui antes, me perdi. Litros, ó. Quantos litros? Quando eu sei a massa de água em quilogramas, isso corresponde à quantidade em litros, né? O volume em litros. Então, 25 quilos de água, 25 litros. Alternativa A. Comprida, mas de boa, não é? Vamos em frente, então? Vamos dar uma olhadinha na questão 4 aí. O gráfico a seguir corresponde ao comportamento da corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial a ele aplicada. É um gráfico da corrente pela tensão, não é? Sabendo-se que este condutor é constituído de um fio de 2 metros de comprimento e de um material cuja resistividade a 20 graus Celsius vale esse númerozinho aí, determine a área da seção transversal do fio e o valor da resistência elétrica desse condutor na referida temperatura. Ele está me pedindo, então, a área, seria a grossura desse fio, não é? A área da seção transversal. E a única lei que fala de resistência envolvendo área é a segunda lei de Ohm, não é? R é igual a ρ vezes L sobre A. Então, eu preciso conhecer resistência, resistividade e comprimento para eu poder definir a área desse cara. Aqui, ó, ele já me deu os 2 metros de comprimento. Ficou meio ruim, né? Ficou muito em cima. Deixa eu dar uma arrumada aqui. 2 metros são o comprimento. Este númerozinho aqui é a resistividade, o ρ. Então, preciso conhecer a resistência dele primeiro. Preciso fazer essa continha antes. Com um gráfico de I, e aí cuidado, porque está medido em miliamperes, não é? Por tensão, eu consigo aplicar primeiro a lei de Ohm. Ah, professora, eu posso fazer a tangente? Só cuidado, porque aqui, ó, o seu gráfico para fazer a tangente teria que ser U por I, beleza? Aqui está trocado
Então, seria a cotangente, tá? Olha lá. Vou fazer pela lei de Ohm mesmo, tá? Olha lá. Vou escolher esse par ordenado aqui, pode ser? Eu tenho, primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. E eu sei que ele é ômico, porque esse gráfico aqui deu uma reta, né? De U por I ou I por U, deu uma reta, ele é ômico, beleza? Então, olha lá. O U para o lugar que eu escolhi vale 25. A resistência eu não sei. A corrente vale 50 miliamperes. Então, 10 a menos 3, beleza? Passei essa galera para cá dividindo, olha lá. A minha resistência ficou 25 por 50, 0,5, 10 ao cubo, ohms. Trocou de sinal o expoente, porque ele saiu aqui do denominador, não é? Então, vou voltar aqui, ó. Resistência agora eu conheço. Eu vou escrever como 5 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Que esse cara aqui, ó, é 5 vezes 10 a menos 1, né? Somei lá os expoentes, 5 vezes 10 ao quadrado. Um ρ, que é 1,75 vezes 10 a menos 6, beleza? Eu vou escrever, andando duas casas, para a direita, né? 175 vezes 10 a menos 8, o comprimento de 2 metros, e as unidades estão ok, ó, metro e metro, dividido pela área. Mudei essa galera de lado aí, ó. 175 vezes 10 a menos 8 vezes 2, dividido por 5. Quando 5 vezes 10 ao quadrado, ó, já ia perdendo a potência. Quando você fizer isso aí, você vai achar 0,7 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Só que aqui está a galera toda em centímetros, olha lá. Não dava para marcar ainda, inclusive, né? Olha lá, porque esse número aqui é 500 ohms, né? Tem duas. Então, olha lá, a área dele em centímetros, ela vai ser 0,7 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados. Beleza? Se você não se lembra como transforma, lembra lá daquela tabelinha, né? De metro para centímetro, você multiplicaria por 100. Como é quadrado, você vai multiplicar por 10.000, que é 100 vezes 100. Beleza? Questão 4, então, ficou a alternativa B, tranquilaça. Questão 5. Duas lâmpadas incandescentes são praticamente iguais, exceto pelo filamento de uma que é mais espesso, mais grosso que o da outra. Se ligadas à rede elétrica, então vamos analisar o seguinte. Ele me fala de questão de brilho, então ele está me falando de potência, né? E a potência ela tem a ver com a tensão, com a corrente, com a resistência. E a única coisa que diferencia uma da outra é a área da seção transversal, que é explicada pela segunda lei de Ohm. Ele me diz que a resistência é ρ vezes L sobre A. Tudo isso aqui de cima, resistividade e comprimento, são iguais, que ele me disse, exceto a área, né? Exceto pela espessura. Então, vamos analisar assim, ó. Quem tiver maior espessura terá menor resistência elétrica, beleza? E pensa assim, lembra daquela charge da última atividade que nós fizemos? Que era a resistência impedindo a passagem da corrente, né? Com o laço apertando ali e a tensão tentando empurrar essa corrente. A tensão que está empurrando essa corrente aí, ela é a mesma, porque estão ligados na mesma fonte, né? Então, quem tem menor resistência permite mais passagem de corrente elétrica, não é? Quem tiver maior passagem de corrente elétrica, se eu for olhar lá a potência, ó, né, U vezes I, ou I vezes U, a tensão é a mesma. Quem tiver maior corrente tem maior potência, beleza?
Então, se ligadas à rede elétrica, a lâmpada com filamento de maior espessura, que tem menor, deixa eu pegar aqui outra cor, de maior espessura, que tem menor resistência, possibilitando uma maior passagem de corrente, ela tem mais potência, ela brilha mais, beleza? Letra C. Tudo certo? Elas não terão o mesmo brilho e as duas lâmpadas emitirão a mesma quantidade de calor? Não, porque a potência de cada uma é diferente, tá joia? Questão 6, ele me diz o seguinte: qualquer que seja o tipo de usina geradora de eletricidade, as linhas de transmissão têm a função primordial de conduzir a energia elétrica gerada desde as usinas até os centros de consumo, cidades, parques industriais. É importante que essa energia seja conduzida da maneira mais eficiente e segura possível, objetivando, inclusive, diminuir o efeito Joule. Claro, a minha intenção é não perder energia em forma de calor, né? É transmitir essa energia elétrica o máximo possível até o fim da fiação. Para tanto, os cabos condutores devem ser feitos de um material D, e daí ele me fala sobre densidade e resistividade. Vamos pensar o seguinte: eu preciso que esses cabos sejam leves, não é? O meu interesse deles ser leve é justamente para que eles não se curvem demais entre um poste e outro, né? Entre uma estrutura e outra, aumentando assim o tamanho do fio, porque se a gente olhar lá na lei de Ohm, ó, na segunda lei, a resistência é ρ vezes L sobre A, né? Então, se eu tiver um comprimento muito grande, eu vou ter uma resistência muito grande, e resistência muito grande dificulta a passagem de corrente. Eu vou ter uma potência dissipada muito maior, né? Enquanto eu podia estar deixando a corrente fluir livremente, eu estou ali segurando ela. Então, é interessante que esse cabo seja curto. Então, eu preciso que ele tenha baixa densidade. Já vou riscar uma galera aqui, ó, alta densidade. Agora, sobre a resistividade, vamos olhar o seguinte. Eu preciso que ele tenha uma baixa resistência, não é? Uma baixa resistência faz com que ele precise ter baixa resistividade também. Então, se eu diminuo o comprimento, diminuo ainda a resistividade, ó, eu estou jogando a minha resistência lá para baixo, beleza? E é essa a ideia. Resistência baixa, eu tenho pouca perda de energia. Então, alternativa, letra D, baixa densidade, baixa resistividade e transportar baixa corrente sob alta tensão. Baixa corrente para diminuir o efeito Joule, não é? Porque a dissipação de energia elétrica e energia térmica por efeito Joule se dá pela dificuldade da corrente elétrica de passar. Ela agita aquelas moléculas e transforma isso em calor, que não é ideal. Então, lá da usina, você faz ela sair com baixa corrente e altíssima tensão, beleza? Quando chega próximo das residências, existe um transformador, que nós vamos tratar dele no quarto bimestre. Esse transformador, ele transforma, né, a tensão, diminui a tensão e aumenta a corrente, já que agora eu estou mais perto da residência. O tempo que eu vou ficar transformando essa energia em energia térmica por efeito Joule é menor, o custo-benefício fica melhor, você tem menos perda de energia dessa forma, tá? Mas quando a gente falar de transformadores, a gente comenta sobre isso de novo, beleza? Vamos para a última, então? Questão 7 para a gente acabar aí, ó. 4 estudantes, recém-aprovados no vestibular, se mudam para um apartamento antigo, cuja tensão elétrica é de 110 volts. Em sua primeira semana de aula, resolvem fazer um lanche com os colegas e ligam ao mesmo tempo 3 aparelhos elétricos: uma torradeira de 770 watts, uma cafeteira de 600 watts e um forno elétrico de 1.320 watts. Porém, ao ligarem todos os aparelhos juntos,
o fusível de proteção do apartamento queimou, pois eles não sabiam que a corrente elétrica máxima suportada pelo fusível era de 20 amperes. Qual é o percentual de corrente elétrica a mais que fez o fusível queimar? Aqui eu preciso te falar uma coisa primeiro. O fusível não é mais usado assim, tá? O que se usa agora é disjuntor, é aquele que desarma, né? Que cai a chave quando há uma sobrecarga aí na sua casa, por exemplo. Ligou 2 chuveiros, mais a máquina de lavar, mais o micro-ondas, mais 3 TVs, mais um computador, celular carregando, o sistema não aguentou, pof, caiu. Você lá no banho quentinho começou a tomar um banho geladão, porque o disjuntor não suportou tudo isso aí, beleza? É só virar a chavinha, tudo volta ao normal, né? E aí, vamos pensar o seguinte. A primeira coisa que nós precisamos comparar é quanto de potência esses garotos consumiram e quanto de potência essa rede aguentaria, beleza? Então, vamos juntos aqui, ó. Eu tenho uma rede de tensão U 110 e eu tenho essas 3 potências aqui. Então, a minha potência consumida foi a soma dessa galera aí, ó. 770 mais 600, eles requereram esse tanto de potência lá da fonte, beleza? Eles precisavam de 2.750 watts. Isso aqui é o que eles precisavam. Oi, escrevi de vermelho, foi mal, não é meu hábito, mas foi, tá? Vou escrever de azul agora. A potência máxima que esse sistema aguentaria depende, neste caso, do fusível, não é? Que é tipo um resistor, né? É o U vezes I, a potência desse cara. Então, a potência máxima lá da minha casa seria tensão de 110, corrente de 20, 2.200 watts, beleza? Ele me pede quanto a mais, não é? Qual é o percentual de corrente a mais que fez o fusível queimar? Quanto a mais de energia, de potência que eu consumi? Porque a gente está falando de potência, não de energia, né? Qual foi a porcentagem, não, a quantidade a mais? É só eu fazer 2.750 menos 2.200. Eu consumi a mais 550 watts, beleza? E daí eu faço agora uma regra de 3, porque 2.200 eram 100%. 550 é quantos por cento, né? Multiplicou cruzado aí, ó, ficou 2.200 é igual a 550 vezes 100. Já vou cortar 2 zeros aqui, ó. Opa, perdi um X aqui, né? Deixa eu apagar. Tem um X aqui, ó. X igual, beleza. Então, passei lá para o outro lado dividindo, não é? 550 dividido por 22. Isso aqui vai dar 25%. Beleza? Alternativa B. Cuidado com os enunciados desse tipo, porque ele me pediu o que foi a mais. Tranquilo? Bom estudo para você. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau.